Oi, Elô, tudo bem? Hoje a Carol e eu vamos apresentar um pouco sobre o curso de nutrição. Primeiro, os ambientes de trabalho, que são principalmente hospitais e clínicas de saúde, centros de bem-estar e fitness, sendo esse voltado um pouco mais para atletas e preparo físico para alto desempenho, instituições de ensino e pesquisa, como escolas, faculdades, mais voltado um pouco mais para os estudantes, consultórios particulares, que são para pessoas que gostam de trabalhar mais com o seu próprio escritório, e empresas de alimentação e nutrição. Os objetos e conteúdos de trabalho são os alimentos e ingredientes nutricionais, os suplementos alimentares e as vitaminas que o nutricionista pode sugerir. Então, principalmente, a gente pode citar o whey e creatina como dois suplementos que são geralmente muito usados, só para dar como exemplo, mais voltado para a área do esporte. Guias e manuais de nutrição, softwares de planejamento de dieta. Então, pode ser planilhas, pode ser listas, enfim, tudo que vai ajudar o paciente a atingir o objetivo esperado. Ferramentas de avaliação de estado nutricional, que são basicamente balanças e tudo que é utilizado para saber como é que está a vida nutricional do paciente. As atividades do trabalho. Basicamente a avaliação do estado nutricional dos pacientes, que é a primeira coisa que se faz quando você entra no escritório de nutrição, de um nutricionista, que você avalia como é que está o paciente para saber exatamente o plano que vai ser sugerido para começar o trabalho, que é o segundo item, elaboração de planos alimentares personalizados para cada um, de acordo com as necessidades. Aconselhamento nutricional e educação do paciente. Então, também é muito importante o paciente entender o trabalho que está sendo feito, para saber o motivo dele estar lá. A participação em programas de bem-estar e saúde comunitários. E pesquisa e desenvolvimento de recursos nutricionais. A rotina de trabalho. É essencial ter horários flexíveis para acomodar consultas e visitas de acompanhamento. Então, isso é essencial para os horários baterem com os pacientes e, enfim, poder ter a sessão de trabalho. Tempo dedicado à pesquisa e atualização de conhecimentos em nutrição. Isso é extremamente importante porque cada vez mais estão surgindo notícias e matérias sobre novos alimentos ou, enfim, proteínas, lipídios, carboidratos que podem ajudar no trabalho com determinados pacientes. Colaboração com equipes multidisciplinares em ambientes de saúde. Então, é sempre importante ter a colaboração de um médico, de um fisioterapeuta para recomendar o trabalho. Participação em treinamentos e workshops da indústria. Acompanhamento e monitoramento do progresso dos pacientes. Retornos do trabalho. Satisfação pessoal, ajudar pessoas a melhorar a saúde e qualidade de vida. Então, é muito gratificante quando você consegue ver um paciente que estava numa situação não muito favorável e consegue reverter. Para o nutricionista, isso é maravilhoso. Oportunidade de crescimento profissional e desenvolvimento de carreira. Remuneração financeira sólida em diferentes contextos de trabalho. Claro que isso vai depender do local de trabalho, do tipo de trabalho, então a remuneração vai ser diferente para quem trabalha em escritórios e para quem trabalha para uma empresa, por exemplo, e também depende muito da quantidade de tempo de experiência. E isso vai determinar diretamente, vai influenciar diretamente a remuneração. E reconhecimento profissional e impacto positivo na comunidade. A importância da profissão para a sociedade. Promoção da saúde e bem-estar da população em geral. Prevenção de doenças relacionadas à má nutrição. Então, um exemplo disso pode ser a prevenção de diabetes, que, enfim, é uma doença muito grave, podendo levar até à morte. E com um trabalho correto, os nutricionistas podem evitar isso. Educação alimentar para diferentes grupos populacionais. Contribuição para a conscientização sobre a importância da nutrição adequada em diferentes fases da vida. Então, isso basicamente sugere que o nutricionista precisa de um conhecimento sobre como recomendar uma alimentação específica para jovens, adultos e idosos, que claramente é diferente e é específica para cada fase da vida. Características pessoais necessárias. Excelentes habilidades de comunicação e empatia. Então, a empatia é extremamente importante porque é muito um nutricionista é bem qualificado quando ele consegue se colocar no lugar do paciente e comunicar o que está acontecendo, para não ficar um trabalho em que apenas o nutricionista entende o processo, mas o paciente fica meio alienado. Paixão por nutrição e saúde.
habilidade para trabalhar com diversos grupos de pessoas e culturas. Então, nunca se sabe qual tipo de paciente vai chegar no escritório e ter essa adaptação rápida de, enfim, pode ser classe social, raça, gênero. É muito importante o nutricionista saber trabalhar com todos esses grupos. Conhecimento sólido em ciência da nutrição e dietética. Capacidade de permanecer atualizado com as últimas pesquisas e tendências de nutrição. Assim como foi dito no slide anterior, é sempre bom se manter atualizado. O mercado de trabalho. O crescimento constante de oportunidades em diferentes setores de saúde e bem-estar. Demandas crescentes por especialistas em nutrição em diversos contextos de saúde. Nesse caso, a gente pode falar principalmente sobre o envelhecimento da população, onde no Brasil, hoje em dia, a gente vê uma pirâmide etária que está, nos últimos 20 anos, mais ou menos, está sendo invertida. Então, isso significa que cada vez mais a população adulta barra idosa está crescendo no Brasil, e esses são os principais grupos que precisam de acompanhamento nutricional especializado para que possa ter uma vida mais longeva. Possibilidade de trabalhar com atletas profissionais amadores em clubes e academias. Isso é muito importante também, porque já foi diversas vezes comprovado que o desempenho de um atleta depende diretamente da alimentação, e com o nutricionista esse trabalho pode ser realizado. E, por último, a tendência de aumento da consciência pública sobre a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. E é isso, Elu. Esse foi o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado e muito obrigado por assistir.